Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado e também defende a liberdade de expressão. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões judiciais que causam polêmica, estão os advogados Adriano Soares da Costa e Fabiana Barroso e o procurador da República, André Oliano. E hoje a gente vai falar sobre o economista Marcos Sintra, que foi candidato a vice-presidente na chapa da Soraya Tronic, e sobre o relatório das Forças Armadas a respeito das urnas. Começo cumprimentando então os nossos convidados para a gente já iniciar esse debate. Sintra teve as redes sociais suspensas pelo TSE após pedir que o tribunal esclareça dúvidas sobre a votação. Adriano, primeiro vou te agradecer de novo por estar aqui com a gente mais uma vez. E vamos começar então, né? A gente pode fazer esse tipo de pedido pelas redes sociais para que o TSE investigue as urnas ou esclareça dúvidas? A lei eleitoral traz alguma questão sobre isso? Rosana, André, Fabiana, prazer grande. Veja, a Constituição traz, mais do que a lei eleitoral, a Constituição veda censura prévia. A Constituição, ela permite ao cidadão fazer o controle dos atos administrativos e o controle das instituições e agentes públicos. O que nos coloca como cidadãos e não súditos é que nós somos detentores dos chamados direitos políticos, que a Constituição os colocou, depois do regime de exceção, como cláusulas pétreas na Constituição. São direitos fundamentais, são garantias que todos nós, cidadãos, temos da livre manifestação do pensamento, da liberdade de expressão, a liberdade de informação, a liberdade de associação, a liberdade de manifestação pública. Essas garantias constitucionais, elas são a pedra de toque de um Estado democrático, de direito, de um Estado constitucional. De maneira que, quando você limita, quando as instituições, os órgãos que deveriam, inclusive, preservar e dar densidade a essas garantias, quando essas instituições, seja o próprio Supremo Tribunal Federal, dito guardião da Constituição, ou Tribunal Superior Eleitoral, que tem a finalidade de administrar e julgar, administrar as eleições e julgar os processos e os litígios eleitorais. Quando essas instituições fundamentais da República passam a suspender excepcionalmente essas cláusulas pétreas dos seus efeitos magnos, essas instituições estão criando um regime de exceção. E o pior deles, porque no regime de exceção militar, a partir de 64, por exemplo, você ainda tinha o judiciário para recorrer, não é? Você tinha advogados, inclusive conservadores, como Sobral Pinto, que muitas vezes exerceram o remédio heróico do habeas corpus em defesa daqueles comunistas, socialistas, enfim, ou perseguidos pelo regime de exceção, que esses advogados, Sobral Pinto, um grande exemplo disso, que batia as portas do judiciário. Hoje, a quem nós recorreremos quando, por exemplo, nós tivermos censura prévia, como no caso do Marcos Sintra, que simplesmente fez uma indagação com base em um princípio constitucional, ou mais do que um princípio, uma norma, uma regra, que é a da transparência. A transparência é que faz com que os poderes públicos deem explicações quando existam dúvidas. Nós temos até a lei de acesso à informação para essa finalidade. De maneira que, Rosana, o que eu posso dizer é que nós não estamos vivendo tempos estranhos, como gostava de dizer o ministro Marco Aurélio Mello. Nós estamos vivendo tempos de exceção. E o pior, com aplauso de parte da mídia, com o silêncio cúmplice de constitucionalistas de pijama, que esqueceram do direito constitucional que ensinam, com cumplicidade de intelectuais e de políticos, de modo que, enquanto o adversário ideológico está sendo perseguido, tudo é permitido e a Constituição pode ser relativizada. Esse eu acho que é o mais grave desse momento que nós estamos vivendo. Oi, André, bem-vindo de novo. Para a gente falar, então, sobre essa questão,
A gente falava nos programas aqui antes da eleição que essas regras excepcionais valeriam até a eleição e a gente não sabia até que ponto que depois da eleição elas seriam aplicadas. Quer dizer, a gente tem um caso aí, é um exemplo disso, André, que a gente tinha uma decisão do TSE que até o dia do segundo turno isso estava liberado, digamos assim, esse tipo de decisão de ofício, sem provocação, e agora ela continua valendo. Quer dizer, o que a lei diz sobre isso? A gente tinha a questão também da Carla Zambelli no dia da eleição de falar que a resolução do TSE não se aplicava. Quer dizer, o que a gente está vivendo nesse momento? Então, Rosana, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite a você, boa noite ao Adriano, boa noite Fabiana, prazer estar aqui de novo. Então, Rosana, há algum tempo a gente tem convivido com esse papinho de que é só até achatar a curva, né? Então os nossos direitos fundamentais estarão aí restritos só até achatar a curva. Então, assim, essas coisas, você em geral, como elas causam alguma reação, você tenta criar uma narrativa de que aquilo é temporário, acalmem-se, né? Em breve tudo vai voltar ao normal, e depois muitas vezes a gente se vê numa espécie de novo normal, que de normal tem muito pouco. O Adriano foi muito feliz ali na fala dele, né? Então, toda essa parte, todas essas medidas, em grande parte, elas têm conseguido resistir, sobreviver, mesmo diante da sua flagrante inconstitucionalidade, porque há todo um discurso, há todo um grupo, né, que passa aí um verniz de juridicidade, de legitimidade nessas medidas. Então, assim, a atuação de ofício do judiciário não caberia nem antes, nem durante e nem depois das eleições, tá? E eu não acredito que essas coisas vão regredir, porque medidas abusivas, elas têm dificuldade de regredir, porque quando elas são deflagradas, as pessoas tendem a reagir. Então você tem depois que sufocar a reação às suas medidas. Então é muito difícil elas regredirem, tá? Historicamente elas vão ascendendo. No que toca especificamente ao caso do Marco Sintra, assim, é escandalosa a situação. Então, o Marco Sintra, ele de modo muito, assim, é importante as pessoas saberem, tá? E é curioso, né? Porque uma vez que você suspende a conta, ocorre que a versão vence o fato. Então, hoje, se uma série de meios de comunicação falarem que ele atacou o TSE, como você não tem mais o tweet para você ir lá verificar o que ele falou, essa ideia de atacou, ela vai suplantando a própria realidade histórica. Se você pegar o que ele falou no tweet, é um tweet extremamente educado, ponderado, em que ele expõe ali uma dúvida dele e solicita ao TSE esclarecimentos de modo muito civilizado e muito educado. É importante a gente ressaltar que o Marco Sintra é um senhor que hoje conta com 77 anos, tá? Professor da FGV, tem inúmeros títulos pela Universidade de Harvard, é um intelectual, uma pessoa que participou da vida pública brasileira, foi secretário da Receita Federal, já foi deputado, parlamentar. Então, assim, o fato dele ser silenciado, tá? Tolhido de um direito comunicativo, que é como de hoje em dia ter uma conta numa rede social, por uma fala extremamente educada, é escandaloso, é inconstitucional e é ilegal. Então, além de que a nossa Constituição, obviamente, ela protege esse tipo de manifestação, de questionamento de um cidadão, de modo educado, ponderado, absolutamente pacífico, né? O próprio Código Penal, quando ele vai tratar dos delitos contra o Estado Democrático de Direito, no artigo 359, letra T, ele é expresso, que ele diz que não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais de qualquer forma, por qualquer forma de manifestação política, tá? Então, assim, a nossa Constituição, a nossa legislação e o bom senso protegem o questionamento, a crítica, tá? Mesmo que assim, poderia ter sido uma crítica muito mais ácida do que a que ele fez, ainda estaria resguardada pela Constituição. Então é importante a gente saber, assim, o TSE, ele é um provedor de serviço público como qualquer outro. E ele está sujeito a erros, vieses, eventualmente até corrupção, como qualquer outro serviço público.
Então, o que o constitucionalismo fez foi permitir que esses serviços que detêm a força, né, coercitiva do Estado, mas que podem errar, a gente não tem solução perfeita para isso, mas o constitucionalismo sempre defendeu que todos esses serviços são passíveis, tá, de crítica, questionamento, e você não pode permitir que o próprio serviço que está sendo questionado ele possa ser juiz em causa própria e silenciar aqueles que o questionam. Então, esse caso é realmente assombroso. Obrigada, André. Então, vou passar agora para a Fabiana. Oi, Fábio, tudo bem? Para comentar dos desdobramentos de ter uma rede social cancelada, porque, claro, que a gente está falando de um economista, então ele não vive, vamos dizer assim, não é um influenciador digital que vive, por exemplo, da rede social, ou do Instagram, ou do Twitter, que seja, mas tem desdobramento, né? Quer dizer, o próprio Partido União Brasil cancelou o contrato com ele, então a gente sabe que essas coisas não somente tiram a pessoa das redes sociais, mas tem desdobramentos para a vida pessoal também, né, Fábio? Boa noite, Juliano, boa noite novamente, professor Adriano, boa noite, Rossana, e a todos da nossa audiência. Bom, primeiro, vou até começar pelo final, essa consequência aí do partido político, né, de tirá-lo dos quadros é mais vexatório ainda, porque deveria comprar a boa briga do bom cidadão, de um prestador, né, de serviço, que é um matemático, um teórico. Então, assim, é vexatório, porque o partido político está mais preocupado com a narrativa que foi criada do que com a lei em si e defender até os seus, né? Eu acho isso realmente vergonhoso. Novamente, a gente trata aqui de um senhor de 77 anos, altamente respeitado. A pessoa pode não gostar de algum comentário, mas respeitabilidade ele tem. Então, a audácia de uma resolução mequetrefe que não podia ter sido nem feita, né? Se a gente for observar as leis aí, ela não obedeceu princípios, nada. E é por essa resolução que deveria ser terminada dia 30 ou dia 31 do mês passado, continua ainda reverberando. E o pior, eu tenho notícia não especificamente do Marco Sintra, mas de outros que tiveram as suas contas atingidas da mesma forma, né? Vem o comunicado pela rede social, é apontado um número de processo para as pessoas entenderem o que a gente está falando. É apontado um número de processo, e aí os advogados, não sou advogada, mas no desespero, um dos advogados me perguntar se eu sabia ou se, né, tinha alguma ideia de como proceder, e o número lá que é apontado no processo, você não encontra o processo, está meio que escondido, não tem nada a ver com o sigilo, porque o sigilo, né, para a parte tem que ser, nem existe isso não existe no direito, isso é uma criação nova aí, que está existindo de uma ditadura mesmo do judiciário. E aí o advogado ligou para o tribunal, ficou lá com alguém tentando resolver, não encontraram o processo, está nessa fase. Aí foi peticionado e a petição devolutiva foi: não existe esse processo no tribunal. Gente, olha o absurdo, você não tem como achar o processo, seja no TSE, no STF, ninguém sabe onde está. Então, tiraram, né, a rede social, ela cumpriu algo que veio da justiça. Que dificuldade. E aí a única rede social que eu tenho conhecimento, que está lá brigando para tentar entender, para até proteger o que eles vendem, né, que seria essa proteção ao usuário, é a Gather, que está realmente, né, entrou com pedido, foi noticiado por todas as mídias, todas as redes, as permitidas, né, as mídias permitidas, e estão com recurso no STF, porque disseram, bem no caso específico até da deputada Carla Zambelli, dizendo que no caso dela, eles iam tirar a publicação que foi mencionada, mas não iam bloquear totalmente a rede, justamente, Rossana, pelas consequências que você me pergunta, porque uma consequência é a consequência real de você perder a sua rede social. A outra consequência é o que teve o professor Marco Sintra de já ser punido pelo próprio partido e ter aí a sua moralidade, a sua ética questionada, mesmo que tenha prestado até aqui algo assim de extremo valor para a sociedade. Então, isso é uma mancha, talvez irreparável, porque a narrativa da mídia está toda num sentido, para dar validade, olha que coisa grave, a um processo eleitoral que a gente não pode questionar, por melhores e maiores que sejam, tanto as garantias constitucionais
e as falhas da própria legislação eleitoral, quanto também a gente saber que isso é um absurdo, porque a gente corre o risco aqui de derrubar até o canal que está nos dando espaço. Então, é um grande absurdo tudo que a gente está vivenciando. Para Adriano agora, para comentar uma dúvida justamente, Adriano. Eu tinha perguntado já para o Liano, mas é normal, em época de eleição, ter resolução do TSE ou do TRE que seja para dar poderes específicos para o tribunal nessa fase, ou foi a primeira vez que a gente viveu isso? Está sem áudio, Adriano. Desculpe, essa questão do poder regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral, ele já há algum tempo tem sido objeto de discussões e questionamentos. Inclusive, existe um projeto de reforma do Código Eleitoral que delimita esse poder justamente porque ele tem sido extrapolado. O poder regulamentar, todos sabemos, ele é limitado à margem, ao branco que a lei deixa para que os órgãos reguladores atuem, não podendo ir além daquilo que a lei prevê. E, ao longo do tempo, o Tribunal Superior Eleitoral começou a modificar a própria legislação e até mesmo a Constituição, interpretações constitucionais, por meio de resolução e por meio de resposta às consultas. Foi uma forma, então, que o tribunal, vou dar um exemplo, que talvez vocês não se recordem, mas a criação por meio de uma resposta à consulta e depois de resolução das chamadas verticalizações de coligação, que não existia em lei, não existia exigência na Constituição, e o Tribunal Superior Eleitoral obrigou que fosse verticalizado. Quem se coligasse para presidente tem que se coligar até aos demais mandatos em disputa. Isso era um dos abusos que se tinha nesse exercício do poder regulamentar. Então, nesse caso específico, sim, já se tinha definido, então, que novas interpretações ou novos regulamentos ou mudança de normas eleitorais tinham que respeitar o princípio da anualidade, previsto no artigo 16 da Constituição Federal. No entanto, nós tivemos uma mudança à conduta do Tribunal Superior Eleitoral, que modificou o processo eleitoral, modificou a sua forma de atuar, limitou direitos e garantias individuais, extrapolou alguns princípios constitucionais. Por exemplo, você não pode ter nenhum bem da vida limitado ou suprimido pelo judiciário, ainda que previsto em lei, sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Então, o que foi que essa resolução fez? Essa resolução, ela permitiu, deu poderes ao Tribunal Superior Eleitoral, que, julgado um determinado caso, portanto, entre partes específicas e determinadas, cujos limites dos efeitos da decisão ficam restritos a essas partes, concedeu que o tribunal, per salto, pulando os limites subjetivos do litígio, aplicasse a outros casos semelhantes. Então, Rosana, você não participou do processo, você não era parte, e os efeitos daquela decisão atingem você sem que você tenha direito de defesa, sem que você tenha direito ao contraditório, e pior, por uma similaridade de casos. Quando a própria lei e a jurisprudência, a lei, o Marco Civil da Internet e a própria jurisprudência também exigem que você diga qual o link que violou, justamente para evitar essa suspensão da rede toda, da conta toda. Então, o que nós tivemos aqui nessa eleição é uma resolução inconstitucional com um timbre de constitucionalidade dado pelo Supremo. Uma resolução que é voltada para a propaganda eleitoral, porque é quando o Tribunal Superior Eleitoral tem poder de polícia e de atuação nesse campo. Nada obstante, quando é que termina o processo eleitoral? Com a proclamação dos eleitos. Feita a votação, proclamado o eleito, e foi proclamado no próprio dia da eleição, o que é que acontece? Acabou a propaganda eleitoral.
Logo, não há como ter ultratividade essa resolução inconstitucional, não há como se ter poder de polícia de propaganda posterior a isso, porque nós não temos mais propaganda eleitoral, e no frigir dos ovos, o que nós estamos tendo, portanto, é uma atuação que a Fabiana aqui falou, sobre essa questão do advogado, que a gente não sabe, Fabiana, esse é um outro problema, se essas decisões, elas são do Tribunal Superior Eleitoral ou do inquérito dos atos antidemocráticos, porque ambas decisões são emanadas do mesmo ministro que está no Supremo, com poderes absolutos, autocráticos, dados nesse inquérito, e no Tribunal Superior Eleitoral, com poderes símiles, dado por uma resolução inconstitucional. Então, não se sabe de onde está vindo esse tipo de decisão. Por isso, Rossana, é que eu tenho dito, nesse particular, que nós estamos vivendo, sim, um regime de exceção. E o pior, a Ordem dos Advogados do Brasil não está se pronunciando em defesa das prerrogativas dos advogados, como neste caso. Tem aquele grupo prerro, que eu já citei outras vezes, que é prerrogativa da esquerda, mas não defende prerrogativa da advocacia. Na verdade, o que nós estamos vivendo, portanto, é um momento extremamente grave, em que as pessoas podem ter os seus bens, a sua vida, e o seu patrimônio material e imaterial, como foi esse caso do Marco Sintra. Nós falamos, o material aí é a conta, que também é imaterial, o seu pensamento, a sua imagem, o seu ser no mundo, violados sem um devido processo legal, sem contraditório, sem... É um momento muito complexo da nossa democracia fragilizada, não é? Essa questão do acesso aos autos é algo que a Fabiana levanta desde o programa 1, né, Fabiana? Todo o programa, acho que você cita em algum momento que isso tem acontecido com muita frequência, né? E nesse caso, é pior ainda, porque eu já vi algumas intimações de outros processos que o Adriano estava mencionando, e não vem mais o nome do ministro, não vem nada, a gente só vê o número do processo, é algo muito obtuso, então você não tem origem, você não tem requerente, você não tem nada, você não tem apontamento do que a pessoa fez. Gente, vocês se coloquem na posição dessas pessoas que estão sendo vítimas disso, porque a gente tem desde empresário, né, bem conceituado no Brasil, até político, que as pessoas podem não gostar da vertente política, a matemáticos, isso está sem volta, né, veículos de comunicação, a própria Gazeta do Povo, um jornal quase centenário aí também, vítima disso. Então, a gente não sabe onde isso vai parar e não vai parar, porque, de alguma forma, isso causa uma estranheza à população, e não importa aqui qual ramo de atividade você seja, você vai ter uma indignação, e essa indignação está sendo calada dessa forma. Isso é censura, isso é violação dos direitos fundamentais, isso é gente, são tantos absurdos, e como disse bem aqui também o Adriano, me causa muito espanto a OAB, quer dizer, não causa espanto porque a gente já sabe, mas, além de tudo, quando ela se mete, ela não gasta o verbo e o potencial que ela tem para defender a prerrogativa dos advogados. E não importa também a vertente, mas é disso que eu estou falando. E aí ela se dá ainda ao luxo de dizer, né, que apurou, né, os resultados das urnas eletrônicas e emite um relatório, sendo que eles não conseguem nem mesmo produzir algo para nós advogados, que é a estabilidade do processo do PJE. Então, de nada sabem. Isso, eles não têm competência para fazer isso. Isso é muito vexatório, porque advogados e OAB não têm competência, eu estou falando aqui mesmo que tenha lá técnicos de TI, eles não têm essa responsabilidade, não tem como provar isso, não tem como dizer. E aí depois a gente vai abordar esse aqui, é um assunto, para se contrapor ao relatório das Forças Armadas. Ainda tiveram essa capacidade de TCU e OAB vir, né, se contrapor a um relatório das Forças Armadas. Gente, a gente está vivendo uma verdadeira piada em relação às nossas instituições. Bom, já vamos abordar o relatório. Quero só perguntar para o André Oliano aqui, que eu estava lendo agora há pouco, que o ministro Marco Aurélio saiu em defesa do Marco Sintra, né? E, inclusive, agora a gente está tendo essa reviravolta no Twitter com a compra pelo Elon Musk.
Quer dizer, daqui a pouco, Juliano, vai ser mais fácil o Marco Sintra pedir para o Marco Aurélio dar uma ligada para os ministros lá do STF para ver se tem alguma relação ainda, para ver o que ele pode fazer nesse caso, né? Sim, o Marco Aurélio me parece que saiu um pouquinho, discutiu ali, né, assim, dispôs um pouquinho com alguns ministros, não sei se vai, já porque ele se opunha a esse tipo de conduta, né, e não sei se vai ser muito efetiva aí a ligação dele. Mas assim, a Fabiana até esqueceu de mencionar, a gente teve inclusive artistas, né, Zezé de Camargo, então assim, realmente lembra muito, tá, regimes de exceção, assim, o regime de exceção, ele começa exercendo poderes que não lhe competem, ele sofre uma resistência por causa disso, e ele então começa a tolher direitos. Inicialmente ele tolhe de políticos, porque ele quer tirar o poder da representação política, e depois ele vai nos setores sociais que dão apoio àqueles políticos. Então ele começa professores, intelectuais, artistas, e a gente está vendo esse se consumar no Brasil. Então, no início, esses inquéritos iam, sei lá, ativistas, daí depois parlamentares, agora já são... O Zezé de Camargo é uma pessoa perigosa agora, entendeu? E, assim, ele vai fazer um golpe de Estado, assim, é ridículo, entende? Soa até histérico. Então, é uma coisa que não tem pé nem cabeça. Enfim, bom, basicamente eu acho que sobre esse tema aí da censura, basicamente acho que aí já o esgotamos, né? A gente falou bastante disso e tem falado sobre isso nos últimos programas, né? Vamos falar então desse relatório das Forças Armadas. Acho que a Fabiana, né, que deu uma olhada bem aprofundada aí nesse relatório. O que isso quer dizer? Quer dizer, de um lado, as Forças Armadas dizem que não tiveram acesso a todas as informações necessárias, e de outro, o TSE dizendo que as Forças Armadas não apontaram nenhuma irregularidade no relatório. O que aconteceu de fato, Fabiana? Você que deu uma olhada mais aprofundada. Lembrando aqui que eu não sou técnica, né, de tecnologia da informação, mas o que eu estou discutindo aqui é o óbvio. São 63 páginas, as Forças Armadas diz, o que eu entendi, tá? Se depois alguém da tecnologia da informação quiser corrigir, fica à vontade depois comentando aqui para nós, até para a gente conhecer. Mas, pelo que eu entendi, né, as Forças Armadas só participaram de uma verificação ali visual, e mesmo assim foi feito por um telão. Eu acho isso muito engraçado, gente, desculpa, mas a gente precisa rir, às vezes, no desespero. E também até mencionado, né, com papel e caneta, que eles não... O que eles falam? O que eu sempre ouço dos técnicos de TI? Que tem hardware, que é o que você chuta, e software, que seria o que a gente mexe. Então, eles tiveram só acesso ao que você chuta, e dessa forma que eu estou falando, a máquina em si. Mas em relação ao software, não tiveram acesso, o tão famoso código-fonte que estão dizendo, não tiveram acesso à vulnerabilidade de terceiros, está muito bem colocado, e, inclusive, quando o ministro Alexandre de Moraes, através do TSE, diz, então, tá bom, nós vamos acolher, né, as sugestões, foi muito bem recepcionada aqui esse relatório, não havia tido tempo deles lerem, vamos combinar, porque isso demorava bastante tempo, algo bem técnico, e aí nós temos hoje uma nota emitida nas redes sociais do próprio Ministério da Defesa, dizendo que não existe nada disso, que eles não afirmaram que não houve fraude, né, contradizendo essa nota. Então, já temos a contranota. E o que isso significa? Nós temos duas instituições, o TSE, que deveria estar nas suas atribuições ali, que chamou, convidou as Forças Armadas a participar. As Forças Armadas, quando chegaram, imagina só, você chama todo mundo para a festa e fala, olha, mas é o seguinte, você fica só olhando, eu fiz um tweet nesse sentido, nós temos a notícia de um suposto crime, chegam os peritos não podem ter acesso ao corpo e não podem fazer perícia de local, e querem que esses peritos dizem que não houve crime. Como é que faz? Os peritos, então, têm que dizer, não tive acesso ao corpo, não tive acesso à perícia de local, portanto, né, pretendo aí melhorias que vocês me liberem a perícia. E aí, o crime não existe? Não, o crime supostamente pode ainda continuar existindo. Então, as dúvidas
permanecem. E se isso for irregular e constitucional e quiserem nos derrubar, sei lá o que mais podem fazer com as pessoas que estão dizendo isso, eu estou falando isso pautada pelo relatório das Forças Armadas. Então, faça o seguinte, tá? Quem tem a tendência a ditador, vai lá e tenta prender os técnicos do Ministério da Defesa, porque eu só estou dizendo o que eles disseram no relatório. Adriano, o que a gente pode falar desse assunto? Quer dizer, não tem nada a ver com questionar resultado de eleição. A gente sabe que a eleição foi democrática, aconteceu e está tudo bem. Mas que tem uma importância esse relatório e essa nota do TSE para essa situação tem, né? Nossa, eu acho ótimo. Assim, o que é que a gente pode falar sobre esse assunto? Isso já diz muito do momento que a gente está vivendo, né? O que é que nós podemos falar? Bem, deixa eu lhe dizer, primeiro, o processo eletrônico, que eu tenho dito, ele teve um avanço para a democracia brasileira. O Tribunal Superior Eleitoral, ela, como ramo da justiça, ela tem um papel muito importante e ela estruturou o processo eleitoral brasileiro de modo a ser um dos mais modernos do mundo. Isso é fato. Digo o processo como um todo, não o processo eletrônico em si. Nós somos o único país do mundo que temos, de fato, um corpo de eleitores unificado, um sistema íntegro de eleitores. Isso nem os Estados Unidos têm. Lá, cada estado regula a eleição e tem a sua própria estrutura. Isso gera algumas bagunças. Então, o processo eleitoral brasileiro é muito organizado nesse sentido. As urnas eletrônicas acabaram com muitas fraudes que existiam nos votos impressos. Mapismo, voto formiguinha, urnas grávidas, enfim, era um inferno. Eu fui juiz eleitoral e, para a gente como juiz, que queria levar o processo eleitoral a sério na apuração, a gente sofria, porque a criatividade humana era incrível, né, para fraudar a eleição. O voto cantado, o mapismo, é um negócio sério. Bom, então, a urna eletrônica ela melhorou em muito o sistema. E a justiça eleitoral, ela tinha um papel, uma atuação, digamos assim, mais cautelosa, mais cuidadosa. Ela não é como um árbitro de futebol, ela deixava que os jogadores atuassem, ela não queria aparecer e agia bem dessa forma. O grande problema é que nos últimos tempos, e sobretudo nessa eleição, a Justiça Eleitoral e antes dela o próprio Supremo Tribunal Federal passaram a ter uma atuação inusitada do ponto de vista do ambiente político. Nós tivemos ministro assume a presidência do TSE e vai fazer live com artistas de esquerda, com os mesmos que fazem o L, com os mesmos que diziam ele não. Então, aí a Justiça Eleitoral começa a se confundir, isso não foi bom, não foi correto, com uma das partes, com um dos lados ideológicos da disputa eleitoral. O erro já começa também em relação à Justiça Eleitoral daí. Aí começam as suspeições, começam as discussões, e o processo eletrônico não é de hoje que existem discussões sobre ele. A afirmação de que o sistema é inviolável, o sistema é imune a críticas, isso não é verdade, nem técnica, nem do ponto de vista de tecnologia da informação. Ninguém tem coragem, é um desatino afirmar que qualquer sistema é imune a ataque de hackers ou imune a algum tipo de programa malicioso. Isso não existe. O que é que acontece? É que o TSE ele criou toda uma blindagem, inclusive uma blindagem que é para proteger código-fonte, para proteger invasões que hackers aprendem o funcionamento. Ou seja, ela fez isso para o bem, a Justiça Eleitoral, que foi limitar a forma de auditoria. E aí foi isso que... isso vale para um privado, mas nós estamos falando das Forças Armadas. E o que eu estranhei foi que as Forças Armadas, um órgão de Estado como o TSE, não tivesse acesso ao código-fonte. Não tivesse acesso, portanto, também a essas análises e essas auditorias que melhorariam a segurança do sistema.
De modo que o que a auditoria das Forças Armadas diz é que não houve fraude, ela não analisou isso. E diz claramente, nós não estamos analisando se houve fraude, se houve ilícito eleitoral. Nós analisamos o sistema. E ao auditar, nós tivemos uma grande limitação, nós não tivemos acesso ao código-fonte, nós detectamos na questão da biometria que há riscos à integridade do sistema, precisam ser corrigidos para o futuro, e é preciso que alguns procedimentos de integridade sejam feitos, porque não se pode afirmar com toda segurança que o sistema funciona regularmente. Então, essas observações são graves, são sérias, são importantes, têm fé pública, não foi uma auditoria privada quem disse isso, contratada por um partido. Preciso dizer, foi um órgão de Estado cujo conteúdo editado, publicado, tem fé pública, que diz: Forças Armadas, veja, responsável pela segurança do país, que diz: o sistema não foi adequadamente auditado, mas ainda assim, com o que nós observamos, há alguns pontos de melhoria importantes. E o Tribunal Superior Eleitoral, então, precisa observar esses pontos de melhoria, porque o sistema eleitoral não pertence ao TSE, pertence a todos os brasileiros, a todos nós. E um sistema que tem que ter fidúcia, não na base do do canetaço e do cala-boca, mas na base da transparência, como exigem os princípios republicanos, e das informações claras. Me parece que esse é o grande problema nesse momento. É essa coisa de cala a boca, que já não morreu, ficou claro, ao contrário do que dizia a ministra Carmen Lúcia, cala a boca, o sistema está ok, e se você falar é antidemocrático. Que república é essa? Então, já que, como diz a Fabiana, foram as Forças Armadas, com fé pública, que disseram isso, nós entendemos que o Tribunal Superior Eleitoral, que tem muitos méritos, que tem muitas virtudes, que a democracia brasileira se fortaleceu com a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, que tenha humildade, que tenha abertura e que faça, assim, as melhorias com acompanhamento de órgãos e instituições científicas e das Forças Armadas que defendem a integridade nacional do sistema. É só isso que se pede. Eu acho que é algo absolutamente justo, legítimo e democrático. Ia fazer essa pergunta para o André Oliano, justamente, se ele acha que existe uma forma de tornar mais transparente essa espécie de auditoria, André. Quer dizer, a gente viu que as Forças Armadas não conseguiram ter acesso, mas é o que o Adriano falou, o tribunal é um órgão de todos os brasileiros. Tem alguma outra forma, às vezes judicial, algum cidadão pode entrar com alguma ação, por exemplo, para ter acesso a essas informações, ou isso não é permitido? Então, perfeito. Então, vamos lá. Então, Rosana, você tocou num tema super importante, tá? Que é a dificuldade, né, de você exercer um controle efetivo sobre os atos do TSE, exatamente em virtude do intercâmbio forte que há entre TSE e STF. Porque o TSE ele é um tribunal superior e você teria acima dele, no âmbito judicial, apenas o STF. Só que você já tem vários membros do STF que são membros do TSE. Então, assim, existe o que a gente vê historicamente, uma forte blindagem mesmo que o STF concede às medidas praticadas pelo TSE. E então isso torna muito difícil. A gente viu aí, o Adriano bem mencionou, né, essa resolução que o STF passou um verniz de constitucionalidade. Veja, isso aí já os ministros ali que elaboraram a norma no TSE, eles já sabem o que vai ser julgado no STF, entende? Então, a única forma de resposta que eu vejo eficaz seria realmente o parlamento tomar essa frente. Isso se reflete também no tema da fiscalização das urnas. Então, eu já vi vários... eu não estou aqui falando que exista fraude, enfim, eu não tenho nem condição técnica, nem conhecimento disso, mas eu já ouvi várias pessoas dessas que participam, por exemplo, o professor Diego Aranha, várias pessoas que participam dessas fiscalizações, que elas dizem que realmente a fiscalização assim, ela é muito restrita, pouco acesso, pouco prazo, o ambiente ali é artificialmente difícil, né, de você simular os ataques, e você, daí você vai recorrer a quem? Então o TSE limita isso,
Tá, você vai recorrer a quem? Você vai recorrer ao STF, que basicamente é composto de ministros que ou são membros do TSE, ou já foram e também validaram essas regras ao seu tempo. Então você fica sem um mecanismo, né, de fiscalização eficiente. Não vejo nada que possa ser feito de eficaz judicialmente em relação a isso. No que toca especificamente a essas eleições, eu concordo com o que o Adriano mencionou, tá? Não vejo tanto, enfim, não tenho condição técnica de opinar. Eu particularmente sou favorável à PEC do comprovante impresso do voto eletrônico, né? Por razões, eu acho que ela torna mais acessível ao cidadão comum entender o processo eleitoral, porque como mecanismo eletrônico ali, o de software, ele é muito complexo. Eu mesmo já tentei me atualizar com várias pessoas, é difícil para quem não é da área entender o que está acontecendo, exatamente quais são os mecanismos de segurança, enfim. Algumas pessoas que eu confio bastante me dizem que é razoavelmente seguro, né, que realmente não permitiria, tornaria difícil uma fraude em massa, né, que decidisse as eleições, mas eu realmente, apesar de, enfim, não sou totalmente alheio aí ao mundo da informática, tenho dificuldade de entender todos os mecanismos. Então, eu acho que o voto impresso ele torna mais simples, né? Você faz ali uma recontagem de 1%, 2%, se bater totalmente, você, por amostragem, você sabe que está seguro. Eu acho que o cidadão entende de forma mais simples. Tem um juiz, né, o Sérgio Bernardinetti. Quem quiser pode acompanhar palestras dele, enfim, ele explica o sistema e fala do teste de integridade, que então um número razoável de urnas são testadas, né, no próprio dia das eleições, de modo aleatório, né? Você sorteia algumas urnas, você faz ali as pessoas simulam votação, anotam num papel. Então isso aí me parece que torna aí razoavelmente adequado o sistema. Eu acho que o grande problema da eleição, realmente, como o Adriano mencionou, foi a parcialidade do TSE. Então, das eleições que eu acompanhei, eu nunca vi nada parecido, em que, assim, realmente o tribunal ele passava indícios fortes, assim, de que era... E várias pessoas refletindo isso, tá? Artigos de jornal, editorial, enfim, mencionando o tribunal realmente como parte de uma das campanhas, né? Então, isso já veio de algum tempo. Você teve já, há meses atrás, a questão das desmonetizações, da derrubada de perfis. Tudo isso vai diminuindo o alcance de um grupo, e sempre um único grupo sendo alvo dessas medidas. Então, isso aí, obviamente, tem um impacto de você vai reduzindo o alcance desse grupo, e alcance determina resultado eleitoral. Depois você teve, por exemplo, o TSE contratou várias pessoas altamente politizadas, partidarizadas, para fazer propaganda institucional do órgão. Então, claro, isso aí você está transferindo a visibilidade e a autoridade do órgão para essas pessoas, e depois, durante o período eleitoral, essas pessoas fazem propaganda, com a sua visibilidade e autoridade fortalecidas, fazem propaganda para uma das partes. Então, o TSE, indiretamente, ele está influenciando no pleito com dinheiro público, tá? Enfim, ainda que as pessoas não cobrem cachê, você está usando a estrutura do órgão. Então, com estrutura pública, melhor dizendo, né? Você teve depois vários ministros, presidentes do TSE, presidentes da autoridade eleitoral, manifestando hostilidade ao presidente, né? Então isso obviamente causa um desgaste. O cidadão comum ali, que não está tão politizado, ele tende a levar em conta a opinião das autoridades. O discurso de saída do Barroso, por exemplo, todo respeito ao ministro, mas do TSE, ele é um discurso de oposição, assim, mais agressivo do que vários parlamentares de oposição jamais fizeram. Você teve depois, durante as eleições, os episódios de censura, então um forte assédio sobre uma das rádios, né, que era a rádio a única que concedia um tratamento isonômico, dava voz aos dois lados, sofreu um forte assédio, teve que trocar membros do seu corpo de jornalistas durante o pleito, uma coisa que é inédita, assim, a minha geração nunca viu isso acontecer. Os meus pais contam que viram isso durante o período de exceção. Eu nunca tinha visto, né? Um órgão de Estado forçar a troca de corpo de jornalistas de uma emissora, né? Então, uma coisa assim, realmente incrível. E a gente teve aquelas transferências de inserções ali no final do pleito, né? Isso aí o pessoal já está esquecendo, é bom que a gente não esqueça.
Então, das 200 e poucas inserções de televisão para cada candidato, na última semana virou 300 e poucas inserções de um e 50 de outro. Então, assim, enfim, depois você teve essa questão do transporte, não sei se o Adriano já abordou, né, Adriano? Mas, assim, eu até sou favorável que você facilite o transporte público ali no dia das eleições, para que pessoas carentes não deixem de exercer o voto. Mas o fato de ter sido feito ali com violação até de regras fiscais, né? E de modo totalmente inovador, sem previsão legal, nessa eleição, sendo que isso favorecia nitidamente um dos lados. A gente teve ainda, o pessoal também já se esqueceu, campanha do TSE para voto dos jovens, mas não fez a mesma campanha para o voto dos idosos, que o voto também é facultativo. E a gente sabe que os jovens tinham, segundo todas as pesquisas, uma tendência eleitoral clara. Então, enfim, foi toda uma atuação do TSE, ela realmente deixa aí uma mácula, a meu ver, né? Você teve também a questão do radiolão, que eles se recusaram a investigar. Enfim, eu acho que esse foi o grande problema que deixa assim, uma mácula nessas eleições. Eu acho que pela primeira vez a democracia brasileira saiu um pouquinho diminuída de uma eleição, o que inclusive se revelou nessa série de manifestações multitudinárias. Não gosto da parte de trancar-via, violência, nada disso, mas a parte que foi pacífica, eu acho que ela revela o quanto uma parte do eleitorado, dos cidadãos, enfim, também tiveram essa percepção de parcialidade do processo eleitoral. Eu já vou pedir para a Fabiana comentar essa questão, se ela vislumbra alguma mudança agora de comportamento. A gente já falou sobre isso outras vezes, mas dessa crise institucional que a gente tem falado. Mas quero perguntar antes para o Adriano, porque o André citou essa questão do transporte, que eu acho que era interessante você também falar, Adriano, que você também tem uma visão de que esse ônibus gratuito que foi disponibilizado para os eleitores no dia da eleição também tem um viés não só democrático, né, de garantir o transporte aos eleitores que não teriam acesso, por exemplo, aos locais de votação se tivessem que pagar pelo ônibus. Sandra, que aí o André tem razão. É porque, veja, houve duas questões problemáticas. A primeira, eu cito uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar, motu próprio, como se fosse governador do estado de Minas Gerais, que o metrô fosse dado a gratuidade. Isso não é papel do TSE. Isso é papel afeto às regiões metropolitanas, no que diz respeito a ônibus e vans e o que for transporte gratuito. Isso é matéria de interesse local, portanto, de cada município. E do transporte interestadual dos estados. Então, não cabia ao Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes, na condição de ministro do Supremo, ele tem se colocado acima da Constituição, das competências, mas não é o único. É preciso lembrar da decisão do ministro Fachin, que impediu a polícia de subir nas favelas, no Rio de Janeiro. Uma intervenção federal, portanto, na segurança pública do Rio. Mas voltando à questão do transporte, o problema é que não foi só o transporte regular gratuito, é que chegou-se ao ponto, no dia da eleição, da liberação de transporte eleitor por qualquer meio, sem que houvesse qualquer tipo de embaraço. E veja, o transporte eleitor não pode ser feito no dia da eleição por partidos, isso é vedado, é crime, inclusive, transporte irregular de eleitores. E nós abrimos mais uma exceção nessa eleição, a norma expressa que veda esse tipo de prática. E isso foi uma festa no Nordeste, no interior e em muitos locais, porque, inclusive, sabe-se que o transporte de eleitor irregular é onde acontece a compra de voto, sobretudo, a chamada captação de sufrágio. Então, por isso que esse transporte ele é gratuito, irregular, ele é vedado, porque é ali onde há cooptação ilícita de eleitor. E nesta eleição franqueou-se de uma forma impressionante. Então, esse apontamento aí foi um dos aspectos também problemáticos. Mas nós tivemos, essa é uma eleição muito atípica em vários sentidos. O presidente do tribunal, de repente, se fazer parte do grupo dos juízes da propaganda e terminou avocando para si uma série de processos que não era da sua competência, era do juiz da propaganda, dos ministros responsáveis, chamados ministros auxiliares da propaganda. Ele criou um grupo, se colocou dentro e passou ele a decidir. Por exemplo, a questão das inserções de rádio, que se chamou de radiolão, essa matéria não iria nunca para a presidência, iria para o juiz da propaganda. E, de repente, ele
próprio foi, decidiu, julgou, extinto o processo e ainda mandou para o inquérito das fake news. Quer dizer, ele bateu o escanteio e foi cabecear no Supremo. Essas questões todas, me parece, que causaram no meio jurídico uma perplexidade. Obviamente que eu estou chamando, Rosana, assim, os juristas de pijama. Tiraram férias, foram dormir e não discutem mais sobre o sistema jurídico. Então, nós estamos vivendo a era dos constitucionalistas de pijama. Todo mundo que ensina direito constitucional calado, silencioso, diante de tamanhas questões constitucionais graves que precisam ser refletidas. Quero só terminar essa fala dizendo o seguinte, Rosana. Veja, eu como eleitoralista, como publicista, mas também com atuação e livro na área eleitoral, eu tenho o maior respeito pela justiça eleitoral, fui juiz eleitoral, mas eu quero dizer que nunca em 2 décadas de exercício de advocacia e de judicatura eleitoral, nunca vi uma eleição em que o Tribunal Superior Eleitoral tivesse uma condução tão invasiva, tão desproporcional em muitas questões, e, ao mesmo tempo, em muitas matérias, como, por exemplo, a questão do genocida e do descondenado, tão parcial. Temos aqui uma questão clara, objetiva. Ora, se eu não posso chamar o outro de ladrão, de descondenado, de ex-presidiário, eu não posso chamar o outro de genocida. Por quê? Porque o genocida é crime de lesa humanidade. Então, como é que é mera crítica para um e para o outro é conduta proibida a tal ponto que uma emissora de televisão e rádio, como a Jovem Pan, teve jornalistas impedidos de fazer menção a esses termos? Então, observe, foram esses aspectos que o André falou, que, por uma régua, um critério minimamente objetivo, chamaram a atenção de qualquer um que tenha conhecimento do direito eleitoral. Não foi natural, não foi normal esse tipo de conduta invasiva e, em alguma medida, autoritária, como essa resolução que foi publicada. Acho que foram erros que tisnaram a justiça eleitoral, a imagem dela para todos nós que a amamos, que somos democratas e que queremos uma justiça eleitoral funcionando da melhor maneira possível, garantindo como administradora a lisura e a correção do pleito eleitoral. Tá certo, eu estivesse encaminhando para o final, mas antes eu quero perguntar para a Fabiana, que eu disse que eu queria saber. A gente conversa também nos programas aqui, Fabiana, sobre essa crise institucional, que a gente vê desrespeito à PGR, enfim, até a própria AGU e o STF. Se você acha que agora, com essa mudança de governo, com novos ministros nomeados em outros ministérios, quer dizer, Ministério da Defesa, a própria PGR, que é o presidente que escolhe, se você vê uma mudança de comportamento no tratamento desses novos que vão assumir esse cargo, ou não? Eu fico até sem fôlego. Eu acho assim que o Brasil, para fazer um paralelo, a democracia, eu vou comparar a democracia como um avião. Para o avião cair, precisa de um conjunto de erros. Geralmente, né, quando o pessoal que investiga vai ver não somente caixa preta, erro técnico, erro humano. Então, a nossa democracia está assim, cheíssima de erros, e o nosso avião, eu não sei se ele já não caiu. Então, a gente vai ver muito teatro, né? A gente já está vivenciando um teatro, enquanto a grande massa da população, dos juristas, dos jornalistas sérios, de quem é comprometido com, acima de tudo, com a verdade, com os direitos que a gente já conquistou, né, com o suor do nosso trabalho, a gente está vivenciando, parece mundos paralelos. Nós estamos ficando roucos de dizer coisas óbvias, coisas que todos nós temos que respeitar, inclusive quem vos fala aqui, e tem apreço pela legalidade, e um mundo paralelo, onde parece que não existe nada disso. Então, se constroem ministérios, né? Está falando aí de... A gente vai ter que enfrentar coisas duríssimas, como o próprio gasto público aumentando exorbitantemente, uma mídia todinha falando absurdos e coisas que não deveriam, atribuindo crimes ao presidente, que hoje ainda é presidente do Brasil, que é o presidente Bolsonaro, fazendo fofoquinha, né, de, nossa, fulano bateu em ciclano, coisas que não têm o menor cabimento, enquanto a gente está com tudo muito contaminado por esse viés esquerdista, que não é só
do Brasil, esse luxo não é só nosso, mas é da América Latina, né, que está toda nessa onda, não é rosa, é vermelha. E aí, é o que virá, Rosana, eu não tenho a mínima esperança que isso vá melhorar, principalmente para o cidadão que está nos assistindo, que é o cidadão comum, não vai melhorar. Isso é motivo de desespero? Eu não sei, porque aí eu tenho que contar que toda pessoa, né, precisa de algo, das tragédias onde se surge as melhores coisas entre os seres humanos. Então, eu tenho que imaginar, como sociedade, que talvez disso tudo a gente saia muito mais amadurecido e muito mais pronto para o verdadeiro debate que tem que começar a acontecer. Então, essa discussão, por exemplo, do processo eleitoral, é o processo eleitoral, não é somente em relação às urnas eletrônicas, né? Então, é a gente olhar essa coisa de forma mínima e de forma macro. E eu não sei, eu não tenho esperança positiva, e não, eu sempre sou positiva, sempre sou otimista, mas eu não estou nada otimista com os próximos dias ou anos aí que nos reserva esse pessoal que, eu tenho que dizer isso, mas esse pessoal organizou para que esse caos se estabelecesse. O caos interessa a quem? Essa é a grande pergunta. Bom, nesse momento de transição de governo, a gente reforça aqui que a Gazeta do Povo vai continuar defendendo a liberdade de expressão e o combate à corrupção. Nosso jornal não admite nenhum tipo de lua de mel com nenhum governo. A nossa cobertura vai continuar falando a verdade, custe o que custar. E para dar a nossa contribuição, decidimos antecipar a oferta da Black Friday. Se você ainda não é assinante, faz agora a assinatura aqui da Gazeta do Povo por apenas R$10 ao mês no primeiro ano. Basta clicar aqui no link da descrição do vídeo e você precisa agir agora para defender a democracia. Vou agradecer aqui, então, a presença dos nossos convidados e passar a palavra para cada um deles, então, para a gente se despedir. Obrigada, Fabiana, mais uma vez pela tua participação. Já disse que não tem muita esperança aí pelos próximos anos, mas é importante a gente continuar discutindo essas questões justamente para que as pessoas tenham um esclarecimento, né? Sim, e até vou deixar meu registro que eu assinei a Gazeta do Povo no Black Friday do ano passado. Então, aproveitem mesmo essa oportunidade, porque é um excelente jornal, não é porque eu estou aqui, não, mas a gente tem... Olha, eu publiquei um artigo da Gazeta do Povo no meu Twitter de 2020, que está explicando o que eram os gulags na União Soviética. Então, tem um conteúdo, assim, formidável, realmente, gente, assinem, e vocês vão estar ajudando o nosso trabalho, que é independente, como a Rosana disse. Eu tenho muito orgulho de falar que existem trabalhos, né, independentes e que a gente pode falar até que não venha algo maior aí. Em relação à esperança, como eu não quero, né, que as pessoas se desesperem de uma forma generalizada, o que eu tenho para dizer é que existem muitos brasileiros bons, aliás, uma multidão de gente honesta, de gente que acorda cedo, que gosta de trabalhar, e que vai lutar pelo país, sim, e para que nada aconteça do que nós vimos quando a esquerda governou. Isso eu posso garantir, tanto no meio jurídico, tenho amigos aqui, tenho até amigos colombianos que falam, pelo amor de Deus, não deixa acontecer o que está acontecendo na Colômbia. Então, é uma questão de sobrevivência, tá? Então, eu quero terminar assim, porque, acima de tudo, nós acreditamos no povo brasileiro, e esse é meu último recado aqui que eu gostaria de dar nessa noite. E até a próxima quinta-feira. Mais uma vez, um prazer estar com todos vocês. Obrigada, Fabiana. Adriano, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Se quiser deixar uma mensagem aí também para quem está assistindo a gente. Nossa, eu que agradeço estar aqui com vocês. Novamente, a questão da Gazeta do Povo, eu sou assinante, já assino há algum tempo, e de fato hoje é o melhor jornal do país, pela linha editorial, pela qualidade dos articulistas, pela seriedade e independência. Então eu estimulo que assine, porque bons meios de comunicação numa democracia são essenciais. E nós temos hoje uma mídia, um consórcio de mídia, que na verdade vive num plano próprio, ideológico e com matérias e postura que inclusive influenciaram nesse processo eleitoral, partidariamente. O fato é que nós estamos vivendo um momento na democracia brasileira importante, a gente precisa, sim, não só ter esperança, mas ter o papel nosso, de conversar. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, outros tantos fazem, de dialogar, de apontar os aspectos jurídicos, dizer que a Constituição não dormiu, não existe regime de exceção, e se nós estamos vivendo parcialmente em um,
nós devemos debater isso e mostrar os pontos problemáticos. Esse eu acho que é um desafio nosso, é um dever nosso, quer como advogados, quer como membros do Ministério Público, quer como professores, quer como jornalistas, enfim, é fundamental que a sociedade brasileira dialogue e se posicione. Eu acho que esse é um momento em que, nas crises, a democracia sai mais forte, porque nós vamos aprendendo cada vez mais o valor na carne da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, das liberdades públicas, que são cláusulas pétreas da Constituição. Tá certo, Adriano. E mais uma vez, Uliano, obrigada pela participação. Vou deixar a palavra aí para o nosso colunista da Gazeta do Povo. Obrigado, Rossana. Então, para quem quer assinar um jornal em que o orçamento secreto não virou emenda de relator em 24 horas, né? Então, em 24 horas mudou a natureza jurídica ali do fenômeno, tem que assinar a Gazeta do Povo. Eu já sou assinante há muitos anos, convido vocês. Eu acho que é muito importante, agora vai ser mais importante ainda, a gente ter assim, veículos fortes de imprensa, né? A imprensa realmente ela influenciou bastante nessa eleição. Muita gente colocava uma esperança aí excessiva em rede social, tal, tem o seu papel, não há dúvida, né? É onde as coisas viralizam, mas assim, para a gente fazer uma crítica mais qualificada, enfim, mais sofisticada, eu acho que é muito importante ter veículos de imprensa. Então, eu acho que é importante a gente fortalecer ao máximo, né? Apoiar o trabalho da Gazeta do Povo, que vem sendo muito bom. Então, deixo aí o convite e agradeço mais uma vez o privilégio de ter estado aqui conversando e aprendendo com vocês. Tá certo, gente. Obrigada, então até semana que vem.